primeira impressão é a que fica. Tele Santana começa sua história no São Paulo com o pé direito. No dia 12 de outubro de 1990, aqui mesmo, no estádio do Morumbi, o técnico comanda o primeiro coletivo do tricolor paulista. O São Paulo Futebol Clube, na era Tele Santana, dá o seu pontapé inicial. Aí o Tele, com a fama danada de pé frio, quando veio, não ganhava nada o Tele, só tinha ganho o Campeonato Brasileiro de 71 pelo Atlético. E o Tele carregava, com certeza, a desilusão de uma vitória quase concebida, né? Porque 82 é considerada por muitos assim, uma das maiores seleções de todos os tempos. Aí ele pegou, entrou no São Paulo e deu no que deu. Quando tudo parece perdido para os São Paulinos, Tele Santana surge como fio de esperança do tricolor. Desde que abandonei a carreira de jogador, virei treinador de banco. É nessa função que posso oferecer alguma coisa ao São Paulo. Com a chegada do Tele, pegou um time que ele passou para o grupo que ele queria motivação, força, garra, mostrava como se jogava a bola, coisa que o São Paulo não tinha antes. E daí em diante foi tudo aquilo que vocês tiveram a oportunidade de ver, né? O Cafu abriu aqui na direita de primeira. O São Paulo, que despencava na tabela do Campeonato Brasileiro de 1990, ganha fôlego para alcançar os adversários na corrida pelo título mais cobiçado do país. Jogo a jogo, o tricolor paulista mostra para os rivais que não está morto. Pelo contrário, ressurge mais vivo do que nunca. A linha dura de treinamentos é fundamental para conquistar as vitórias. E para conseguir se recuperar no campeonato, Tele conta com a amizade e profissionalismo de outras pessoas. Ele tinha um Valdir Joaquim de Moraes, tinha o Moraci Santana, que eram dois escudeiros ou dois zagueiros dele, jogavam no mesmo time. Nos primeiros 4 meses nós chegamos numa final do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não ganhamos contra o Corinthians. Mas ali já estava começando a mostrar a cara do trabalho do Tele, né? Agora acompanhe. O goleiro Zete bate o tiro de meta. Miller desvia e Macedo faz o gol. 3 toques na bola só. Final, São Paulo 5, São José 0. Olha, pelo que eu acompanhei, o Tele sempre foi uma pessoa muito exigente, né? Por muito tempo me chamaram de burro, teimoso e principalmente pé frio. Espero que continuem chamando. Não é porque sou campeão brasileiro que vou me vingar dos meus inimigos. Não tenho e nunca tive que provar nada a ninguém. Mas a equipe de Tele Santana não se contenta com o título mais importante do futebol brasileiro. O tricolor também vai em busca do título paulista. Ponte Preta, Inter de Limeira, São José e mais 11 times do interior são os adversários do São Paulo na luta por uma vaga nas finais. Mas é o time de Tele Santana quem lidera de ponta a ponta a fase de classificação. E a gente sabia que tinha melhores condições, era um time mais entrosado, mais com o estilo Tele Santana, mais respeitado, mais confiante nele mesmo. E isso a gente viu como uma oportunidade, sim, de dar o troco, e foi o que aconteceu, né? Mais de 100 mil torcedores lotam o estádio do Morumbi para acompanhar a rivalidade entre os dois times. Tele Santana já havia sido campeão pelo Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense. Agora tem a chance de vencer o Campeonato Paulista, tornando-se o único técnico a conquistar os 4 mais importantes títulos estaduais do país. Raí é a grande esperança dos São Paulinos. Além de levar o título, ele também pode assumir a artilharia do campeonato. Do lado do São Paulo, só esse aí arma, só Raí. Sidney e Suélio só sabem saber defender e sobrecarregam o Raí. O perigo da armação do São Paulo é Cafu pelo lado direito ou Raí. Olha o Raí, vai chegando, bateu! Gol! Foi um gol, um chute de fora da área, uma característica nem era muito minha, mas estava inspirado, uma fase inspirada também pelo Tele, pela influência do Tele Santana, pela influência inspirada pelo momento que o time vivia, e acabei fazendo aquele golaço. Os corintianos assistem o camisa 10 do tricolor estufar a rede mais 2 vezes. Ronaldo Raí! Gol!
Raí passa pelo Corinthians como um furacão. Raí! Eu considero hoje um jogo como esse um resultado anormal. Até que nós podíamos ganhar o jogo. Mas uma diferença de 3 gols num clássico decisivo de campeonato assim é muito difícil. Portanto, o nosso time jogou relativamente bem, soube explorar os contra-ataques e fizemos 3 gols. Mas não é normal acontecer isso, e principalmente contra uma equipe boa como o Corinthians. O Corinthians vai para a segunda partida com a missão de reverter a vantagem do tricolor, que joga pelo empate. São Jorge pede ajuda a São Pedro, mas nem mesmo a forte chuva que cai no Morumbi consegue esfriar o entusiasmo do santo do dia, São Paulo. A partida termina empatada em 0-0. Vive um grande momento, Tele Santana. Acusado de pé frio, de perdedor, de derrotado. Em pouco tempo conquista um título atrás do outro. E adquire o respeito, finalmente, de poucas pessoas que não respeitavam o seu trabalho. De muito poucas pessoas que insistiam em não respeitar o trabalho de mestre Tele. O Tele discute, o Tele quer ver o final, acabou! Acabou! Em 56 anos, é a primeira vez que o São Paulo conquista os 2 maiores campeonatos do Brasil no mesmo ano. Raí se transforma no xodó de Tele Santana e da torcida são paulina. Especial assim para mim, que eu gostava bastante, o Raí. Tinha um Raí jogando um futebol como nunca jogou na vida dele, né? O Raí na mão do Tele rendeu o que o Sócrates rendeu na mão do Tele, né? Eu sempre brinco com isso, que o seu Raimundo, pai do Raí e do Sócrates, devia agradecer ao Tele, porque os 2 filhos dele jogaram na mão do Tele o que não jogaram na mão de ninguém. Então, acho que mais do que o xodó, eu fui o símbolo daquela época, por ser o capitão, por ser um pouco a extensão do Tele dentro de campo. Acabou se transformando um xodó depois, quer dizer, ele meu xodó e eu xodó dele, porque você acaba se envolvendo numa relação de quase de pai e filho, né? Na temporada de 92, o São Paulo disputa o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América ao mesmo tempo. No Campeonato Nacional, o time perde a classificação para o Vasco da Gama. Mas a prioridade do técnico é a Libertadores. Nos primeiros jogos, um resultado trágico, 3-0 para o Criciúma. O Criciúma te surpreendeu, Tele? Não, é um time que joga bem e eu já esperava isso. Tele se irrita com a atuação do time, mas não se abala com a derrota. Bola pra frente. Então eu acho que passava muito isso, né? Essa superação contínua, essa determinação total, independente do que fossem os resultados, né? Que você tivesse aquela continuidade sem perder o objetivo, sem perder o foco. As vitórias surgem e o São Paulo passa para a fase seguinte em primeiro lugar do grupo. O tricolor vence o Nacional do Uruguai e classifica-se para as quartas de finais da Libertadores. É a revanche contra o Criciúma, mas dessa vez é o São Paulo quem leva a melhor. O penúltimo obstáculo é o Barcelona do Equador. No Morumbi, vitória brasileira por 3-0. No jogo de volta, o Barcelona quase surpreende Tele Santana, os jogadores e a torcida são paulina. 2-0 para os equatorianos. Mas quem fica com a vaga na final é o tricolor, que enfrenta a tradição do futebol argentino. Bem-vindo ao Filmor. O barulho da alegria São Paulina. Levanta a bola o juiz. Final, São Paulo é campeão paulista de 92. Pintado, segundo título em apenas uma semana, Pintado. O time campeão. E faz aí dentro de campo, não trabalha nessa. O Tele Santana realmente marcou mais pela honestidade, até pela capacidade. Ele foi muito capaz, mas ele foi mais honesto ainda. O Tele era essencialmente um cara de grande caráter, né? Isso faz toda a diferença no mundo do futebol. Em 93, o São Paulo vai em busca do bicampeonato da Libertadores. O primeiro adversário é um time bem conhecido dos brasileiros. São os hermanos argentinos do News Old Boys. Vai tentar daí, abriu a brecha, bateu pro gol! Gol! O time estava muito bem, o time veio assim embalado mesmo na Libertadores. Por cobertura, gol! Agora, Raí, bateu, olha o gol, gol! Palinha, vamos ver, Cafu, faz, gol! Da classificação do São Paulo! O técnico e os jogadores do São Paulo estão no auge do futebol. Tele Santana é assediado pelos brasileiros.
Paramos no Center Norte para almoçarmos e de repente um sol terrível, o Tele some. Quando eu vejo num orelhão, o Tele lá abaixado, parecia que tinha uma pessoa. Quando eu vi era uma senhora e ela levantou a blusa e o Tele estava abaixado. Aí eu falei, o que é isso? Aí disse, não, ela me deu a caneta, pediu um autógrafo, chamaram ela estava esperando no orelhão, começou a falar, levantou a blusa e faz sinal para que eu autografasse ali. Ué, não tinha onde autografar, eu autografei. O São Paulo faz uma boa campanha na Libertadores da América, mas no Brasil, deixa escapar o tricampeonato paulista e perde a vaga nas finais do Brasileiro para o arquirrival Palmeiras. Só que a preparação nossa no Brasileiro era a preparação para o Mundial, né? Foi quando o São Paulo me pegou por empréstimo outra vez e eu voltei em julho de 93 para disputar a final os jogos finais da Libertadores. O time saiu talvez, acho que 2 jogadores. Um deles é o grande símbolo da era Tele Santana no São Paulo Futebol Clube. O capitão da equipe tricolor está prestes a embarcar para a França. A Taça Libertadores é a última decisão de Raí com a camisa do São Paulo. Que foi a final, né? Nós vencemos de 5-1 dentro do Morumbi. E o Dinho fica de zagueiro ali atrás. Olha a chance do São Paulo, Palinha bateu na trave, gol! Gol! Olha o Gilmar, ajeita no peito, bota na frente, grande lance, lá vai Gilmar, bateu! Gol! Fechou pro Pintado, busca o espaço pro chute, enfiou bem pro Vitor, botou na frente, olha o gol! Gol! Pé direito, esperou, fez o toque, linha de fundo, olha o Raí, de peito! Gol! 4-0 São Paulo, que beleza. Olha o torcedor. Gritando o nome do técnico Tele Santana. É a consagração de Tele Santana e merecido, hein? O Tele tão combatido, o Tele tão criticado, o Tele às vezes tão injustiçado. O mestre Tele, você aí no banco. Se enche de orgulho ao ouvir a torcida gritar: olê, 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 Tele, Tele, Tele. E lá vem São Paulo. Olha o Miller partindo, corte feito. Ainda sobra do Miller. Bateu direto. Gol! Gol! Depois perdemos lá o jogo lá no Chile, mas deu a confiança. Lunari e o gol! Gol! Partiu Almada, Zé! E quase pega! Acabou! Final! Final de jogo em Santiago do Chile! Pode comemorar, torcedor do São Paulo! Mesmo perdendo, conquistamos o título.